E aqui a gente vê novamente, veja como essa imagem da direita, ela acaba drenando ela, esse cabelo muito claro, muito sem pigmentação, ela fica sem cor, porque assim, quando a gente quer harmonizar, quando a gente quer trazer nossas cores aí naturais, a tendência é que você quer também que você pareça saudável, que você traga sua beleza, que você tenha aí, que ela transpareça, que você esteja em primeiro plano. Então a gente percebe aqui que nessa imagem da direita, ela não a pele dela é como se não tivesse esse ela fica bem pálida, então é como se não tivesse essa oxigenação, essa energia que a gente já vê aqui nessa imagem da esquerda. Veja como ela traz energia, como ela traz mais presença. A gente acaba a sobrancelha, o cabelo aqui já não está tão forte quando a gente vê nossa da direita. Então perceba como na imagem da direita, para o cabelo ser muito claro, a primeira coisa que a gente fica olhando, que não tira os olhos aqui, não para de ficar olhando, é a sobrancelha. Então o foco é a sobrancelha, mesmo que a pessoa fale, e é bem interessante. Você tenta olhar para o resto do seu rosto, mas imediatamente o seu olho é chamado para a sobrancelha. Perceba que todo o resto aqui, o cabelo, a pele, até o olho, que tem um pouco mais de profundidade, mas você vê que tudo isso perdeu para a sobrancelha. A sobrancelha que está mandando aqui, é ela que está trazendo a atenção. Então, imagina que seja uma pessoa também que você encontrou num local, a primeira coisa que vai chamar a atenção quando você se aproximar, provavelmente, você não vai parar de tirar os olhos da sobrancelha, para onde você vai olhar. É quem está trazendo o maior foco, quem está aí chamando a nossa atenção do olhar. Então, veja que isso é toda uma alteração aí apenas no rosto. Então, se você fizer essas alterações nas roupas que você estiver usando, nos acessórios, veja que também quando você acaba contrastando muito daquela característica, que são as cores que eu falei, o que estiver próximo, vai estar aí ou dentro daquela harmonia do que já existe, ou contrastando muito, vai dar essa briga, e é o que acontece nessa imagem da direita. A gente está vendo um contexto para que a gente entenda quando a gente faz alteração com nós como pessoas comuns, no dia a dia. Então, a minha alteração, o que eu estou comunicando, o que eu estou chamando a atenção, essa imagem que eu estou chamando a atenção, essa imagem que eu estou comunicando, é essa comunicação que para mim faz sentido, que para mim está ok, isso que eu quero comunicar apenas para uma parte do meu corpo, para uma parte do meu rosto, ou eu quero comunicar para o meu contexto em geral. Então, essa imagem não verbal, ela tem a ver com o meu desejo dessa imagem que eu quero passar para os outros. Então, é bem interessante ver aqui. A gente vê a Jade da direita, que ela é praticamente a sobrancelha, enquanto que a Jade aqui da esquerda, ela tá linda aqui com esse tom de cabelo, harmonizou aí com a sobrancelha, a gente consegue ver nariz, consegue ver boca, consegue ver olhos, enquanto que na imagem da direita a gente se perde, fica aquela coisa do que eu falei do bebê que ainda não se formou bastante o suficiente. Então fica aqui na direita, ela fica apenas duas dimensões, enquanto que na esquerda fica algo 3D. Você vê todas as linhas, formas, não é, dessa imagem quando você olha. Aqui a Jade novamente, então veja como ela consegue está bem marcado, vai muito do personagem que ela estava fazendo, da imagem que ela estava querendo, algo público que ela estava indo, na televisão, mas veja como ela consegue carregar nessas informações de boca bem marcada, os olhos marcados, a sobrancelha, que ela gosta bastante de marcar, o cabelo. Então, veja como a gente consegue ver rosto, a gente consegue contornar, e aí é uma questão de opção do que ela quis fazer, mas ela consegue suportar, ela consegue carregar quando ela está com esse cabelo escuro, quando ela está dentro das características dela, provavelmente, como eu disse, eu não estou fazendo uma análise aqui, mas parece que ela consegue manter esse alto contraste, ela consegue marcar olho bem, marcar boca, ela fica super bonita, fica super bem. É uma característica de pessoas de alto contraste.
que tem um alto contraste, tem uma certa saturação, então pode ser que ela caia nessa característica, né? Se fosse fazer a análise dela, que ela pudesse aí estar usando alguma coisa do inverno puro, não sei, teria que fazer a análise, porque ela faz bastante mudanças, como outros artistas que já fizeram, que já passaram. Ela também é jovem, então está nessa fase de descobrir, de querer experimentar. Aqui a gente vê nessas duas imagens. Perceba aquilo que eu falei. A gente sai, a imagem da esquerda, você fica prestando atenção, até chama atenção. O que chama atenção do rosto da Jade na esquerda? A sobrancelha. Então, você olha fixa para a sobrancelha e olha para o preto que da roupa. Sobrancelha, roupa. Enquanto que na imagem da direita, que ela está mais com essas cores naturais, veja que ela está usando praticamente o mesmo estilo de roupa, que é esportivo, que é o estilo dela, que é uma propaganda que ela está fazendo provavelmente, mas é o estilo dela, ela é jovem e é o estilo que ela gosta, e botar essas roupas tem a ver com a personalidade dela e com as campanhas que ela faz. Mas perceba como a imagem da direita, a gente olha para o rosto da Jade, a gente olha para ela. A Jade está presente aqui. Da esquerda, você olha para a sobrancelha ou para a roupa. Você não vê muita definição, como você vê na direita, de nariz. O olho está bem marcado, até você consegue ver, mas veja como você não tem esse desenho aqui que você consegue ver. O rosto da direita, ele é bem definido, rosto, cabelo, olhos. No da esquerda é uma coisa só. Você vê rosto, pescoço, cabelo, é como se cabelo, rosto, pescoço, não tem uma separação. Você consegue ver que não tem uma separação nesse da direita. Você não define o que é rosto, o que é cabelo, é como se fosse continuidade. O seu olho, então, dá até uma impressão de ser algo, que nem eu falei, não tem uma terceira dimensão quando a gente olha aqui na direita. É bem interessante. Aí a gente consegue ver que ela usa aí cores que ela estava usando aqui, umas cores aí bem, tem essa profundidade, pigmentos frios, a gente consegue ver que ela fica super bem, consegue ver o rosto dela, consegue ver a definição. Ela optou por manter essa mudança de cor de olhos, usando a lente, ficou bem aí para ela, mas a gente vê, como a gente pode perceber, o contorno do rosto, ver os olhos. Então, é cor aí que harmoniza muito bem para ela. Quando ela se mantém dentro dessa característica natural, a gente vê a Jade, a gente vê a presença dela, que ela está bem mais adolescente, né, nessas imagens. Aqui, o que a gente vê aqui nessa... São duas roupas iguais, mas mudou a cor. Então, perceba que ela tem... Tudo bem, está com iluminação um pouco diferente, que parece dentro do estúdio, aqui é na rua, você tem uma iluminação natural. Mas perceba como a cor que acaba tendo essa profundidade, é um verde mais escuro, apesar daqui ficar muito bem, mas é um pouco mais claro, como traz bastante luz e altera, a gente não vê tanto, o rosto dela fica muito mais desenhado no da direita do que aqui no da esquerda. As duas cores são verdes, mas tem algumas características diferentes, é um pouco mais claro, apesar dela ter a pele clara, mas aqui no escuro você acaba tendo uma maior definição, apesar dela estar maquiada, ela está bem mais maquiada aqui nessa imagem da esquerda, mas a gente vê nariz e boca no da direita, enquanto que aqui fica meio misturado com o resto da roupa dela. Você não vê separação, como a gente vê aqui no da direita. Então, a gente percebe que é uma característica, quando ela tá próxima aqui, o tom de cabelo nessa cor natural, deu um pouquinho de uma esquentadinha, pode ser iluminação, mas aqui ela está no ar livre, deu um pouquinho de uma esquentadinha nesse cabelo, que parece ser um cabelo um pouco mais para o frio, um marrom mais frio, ali um marrom mais quente. Então, acaba aí, quando se vai alterando essas características naturais, o que eu falei, as cores, aí no caso, as cores que a gente tem, os nossos pigmentos de olho, pele, eles vão reagindo com aquelas outras cores que estão próximas. Então, os nossos olhos, eles vão ver essas cores
estão ali naquele conjunto. E em alguns momentos, quando a gente respeita aquelas nossas características, aquele nosso conjunto está todo harmônico, está todo dentro da mesma característica, ou seja, você tem 3 parâmetros aí para você estar mexendo, que seria o quanto claro ou escuro do seu pigmento, o quanto de quente ou frio do seu pigmento natural, e o quanto aí de quantidade, quanto de pigmento tem bastante pigmento, é algo bem intenso, como a gente viu lá, você já não viu da Lupita, que tem aqueles pigmentos bem intensos, bastante, então tem bastante saturação, essa quantidade aí desse pigmento, então quanto tem, ou é algo mediano. Geralmente a maioria das pessoas, elas não vão muito para extremos, ou nem pouco pigmento, existe pessoas mais claras, ou com bastante saturação, são mais raras. Geralmente a maior parte da população ela vai ficar aí entre o baixo, o médio, ou médio, alto, vai ficar aí nos intermediários. E eu acho que ela aqui não é muito diferente, apesar dela conseguir usar algumas cores de contraste, algumas cores com uma certa saturação, quando ela estava na coloração natural dela. Aqui novamente. Então veja como a imagem da direita porque a sobrancelha está bem marcada. Como ela está usando tudo muito claro na direita, o cabelo dela está bem claro, mas veja como o rosto dela perdeu a definição. A gente não vê o contorno, cabelo, rosto, corpo, blusa, tudo se mesclou. Você não vê separação. Então ela ficou achatada. Você não vê. O que destaca aqui, porque você está fazendo um contraste, é sobrancelha e olho. Como o olho está muito maquiado, como ela adora marcar essa parte dos olhos, os olhos é o que ela mais gosta aí de marcar, dá para perceber nessas imagens, mesmo ela fazendo propaganda, mas é algo que ela gosta bastante. E a sobrancelha, então, o que define ela é apenas essa região, a região mais emotiva, a região da emoção. Mas a gente não vê definição, está misturado, você não tem essa terceira dimensão como a gente vê aqui nessa imagem da esquerda. Veja como a gente consegue ver separação, apesar de ela estar usando escuro, o preto, que provavelmente quando ela está nessas cores naturais é o que ela pode estar usando, ela deve ter alguma característica aí, pode ser que ela era inverno, para quem usa as 12 cartelas, ela conseguiu usar aí muito bem. Então perceba como você já volta a ver a Jade, você vê separação entre cabelo, você vê separação entre rosto, olho, boca, nariz, que aqui se perde na imagem da direita, e aí ela também fica com um aspecto, parece que ela tá pálida, que ela tá doente. Então, às vezes, mesmo maquiando, mesmo a pessoa fazendo essas alterações, alguma coisa aqui acaba não fugindo do contexto geral. O que só está chamando atenção aqui é os olhos e a sobrancelha dela e alguma coisa da raiz. Então, perceba que você tem um alto contraste entre o branco, entre o claro e o escuro. Você mexeu bastante no valor aqui e tirou um pouco mas é o que mais foi mexido no parâmetro aqui, quando ela alterou esse cabelo, quando ela botou essa roupa, o valor dela. Então, tudo se misturou. Você não vê essa separação entre rosto, roupa. Aqui, novamente, a gente consegue ver, veja como ela vai, quando ela, aqui na esquerda, do rosto dela ser bem claro, mas veja como harmoniza, como traz ela de volta. Não é das melhores cores para ela aqui, deve ter alguma alteração, mexeu aqui também na foto, mas perceba como a imagem da esquerda, você vê mais da Jade. Você vê cabelo, você vê sobrancelha, você vê olho, você vê nariz, você vê um pouco a boca, apesar de estar um pouco meio, que não aqui apesar de ter profundidade, é um laranjado mais quente, atrás também, mas quando ela vai mais para as características naturais dela, ela fica mais bonita ainda e ela traz mais essa energia, essa comunicação, mas ela não acaba aí fazendo que, no caso aqui da direita, perceba como ela ficou muito pálida. Esse azul, que é bem frio, que é um azul de característica de pessoas, que ele está usando lá as 12 cartelas, pode ser de um verão, pode ser aí de algum inverno claro também. Então perceba aí como esse azul esverdeado deixou ela muito mais pálida. E aqui, o que volta de novo a chamar atenção aqui é olho e sobrancelha. Olho e sobrancelha é o que mais destaca, depois vai para a roupa.
e volta para olho e sobrancelha, vai para a roupa. E, novamente, tudo se mistura. Cabelo e rosto não tem separação. Alguma coisa aqui do lábio, mas cabelo, rosto, nariz, é tudo uma coisa só. E ela fica muito pálida. E esse azul acaba sendo muito, como a gente diz às vezes, muito violento. Uma pessoa que é muito clara, que tem, no caso aqui, ela tem a pele bem clara, e ela trouxe o cabelo dela para algo claro. Ela mudou totalmente o contraste dela, que a gente vê aqui da imagem, ela trouxe algo para o baixo contraste, mas aí ela manteve sobrancelha, olho bem escuro, então faz esse baixo contraste entre pele e cabelo, mas vai para um alto contraste sobrancelha e olho. Mas veja como não fica ela por inteira. A gente vê partes da Jade, a gente não vê totalmente a Jade, como a gente vê um pouco mais nessa imagem da esquerda.